também, Mestre Jesus, que a força deste amor se estenda aos nossos irmãos que estão em condição de rua, que estão perambulando por aí, que estão encarcerados, que estão desamparados, estão hospitalizados. Pedimos também, Mestre Jesus, que essa força deste amor faça de nós instrumento de trabalho. E a nossa casa, Mestre Jesus, tem se esforçado em nos unirmos rumo a esse trabalho. E pedimos também o auxílio da cúpula espiritual amiga para darmos início à nossa reunião que vai se iniciar agora. Que a cúpula espiritual possa inspirar o nosso irmão nos frutos dos seus estudos que ele vai nos passar agora, neste momento. Que a vossa paz e o vosso amor estejam entre nós agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Nevinha, que entrou agora, Luiz Cláudio, Raquel. Boa noite, Sejam todos bem-vindos, Elisane, né? William, então, hoje nós teremos para falar conosco o nosso irmão William, falar conosco sobre decisões. William, então, a palavra é sua, seja muito bem-vindo novamente, agora aqui na nossa casa de forma virtual. A palavra é sua. Obrigado. Como sempre, né, é uma honra falar para essa casa que nos acolheu, nos acolhe desde, no meu caso, desde sempre, né, desde bebê. E rever, mesmo que seja virtualmente, algumas pessoas, né, que a gente já não vê há muito tempo, tipo Nevinha, há muito tempo que eu não vejo. Só aqui a Elisane, enfim. Eu também tem um tempinho que eu não vejo. Mas o tema sugerido é decisões. E a gente... Estão me ouvindo? Nesse tom, tá bom, né? A gente... A vida da gente, ela é uma consequência de escolhas, né? A gente só é o que a gente é hoje, graças às escolhas que a gente fez durante toda a vida. Então, a escolha que eu fiz ontem, ela faz parte do que eu sou hoje. A escolha que eu fiz semana passada, o ano passado, 45 anos atrás, elas vão se acumulando e formatando o que eu sou hoje como pessoa. Aquela história, né? A gente sempre fica com aquela sensação, né, de que poderia ser melhor a minha vida, poderia ser melhor o meu lugar que eu estou hoje. Poderia, isso é fato, né? Mas também poderia ser pior, caso as escolhas que a gente fez durante essa vida também não fossem tão assertivas, né? Então, faz parte do processo da nossa vida a gente acertar, a gente errar. Faz parte do processo da nossa existência humana o erro também, né? E a vida adulta, já falei isso para vocês, mas só para introduzir o assunto, mas eu vou repetir esse conceito de novo. A vida adulta, ela nos cobra uma posição no sentido de que a gente precisa entender que não existe uma escolha perfeita. Não existe uma escolha perfeita. Da menor escolha que eu fizer, da maior escolha que eu fizer, eu vou ter sempre alguma coisa para vibrar, que eu chamo de vibra, né? E alguma coisa que eu vou ter que lidar, que eu chamo de lida, né? Eu vou vibrar e aceitar esse vibrar, né? O vibrar que eu falo é celebrar, né, as coisas boas de qualquer decisão, porque toda decisão que eu tenho, ela vai ter uma coisa boa. Eu tenho que vibrar, eu tenho que falar para o meu cérebro, olha, cara, isso foi muito legal. Para quê? Para que ele entenda que a minha vida não é só tristeza. E quando vier a lida, eu vou lidar com isso de forma muito adulta. Então, escolho, eu vibro e eu lido. Então, não existe uma escolha perfeita. Já falei isso, mas vou repetir também. Casar, uma excelente escolha, né? O que eu vou vibrar com a vida de casado? Eu vou vibrar com a possibilidade de ter uma pessoa,
de ter um lugar para eu voltar para casa, né? Vou ter a possibilidade de ter filho, uma família com papai, mamãe, filhinho, filhinha. Mas qual vai ser a lida? É a frustração de olhar para um monte de homem, um monte de mulher, e eu não poder ficar com ninguém porque eu sou casado. Aí alguém me fala, Vira, então quero ser solteiro. Ok, ótimo. Excelente escolha também. Solteiro é liberdade, né? Poder ficar, não ter que dar satisfação com ninguém, ficar com quem eu quiser, mas eu vou ter que lidar com a frustração de não ter uma pessoa só para mim, um lar só para mim, possibilidade de ter filhos e filhas. Então, redito isso, né, que eu já disse. Então, a vida adulta, ela nos chama para esse lugar. Um lugar para eu entender que não existe uma escolha perfeita e que eu preciso entender as vibrações e as lidas que eu vou ter que enfrentar. Só que existem adultos que são adultos, que eu chamo de adultos, dois tipos de adultos, o adulto adolescente e o adulto consciente. O adulto adolescente é aquele adulto que só quer a parte boa da vida. Ele só quer o vibra da vida. Ele não quer pagar o preço de ser adulto. É aquela pessoa que quer jantar, mas não quer lavar vasilha. Como se fosse obrigação de outra pessoa, né? É aquela pessoa que quer ir para o céu, mas não quer morrer. Tem um custo para ir para o céu. O custo para ir para o céu é morrer. E o adulto consciente é aquela pessoa que escolhe, e o problema é que às vezes a gente faz umas escolhas que a gente, né, lamenta enormemente, né? Esse é o grande problema. E o adulto consciente é aquela pessoa que faz a escolha, às vezes até sabia que ia dar problema, né? E banca. Ok, aconteceu isso, então eu vou bancar. Vou bancar por quê? Porque eu escolhi, eu vou lá e faço. E tem escolhas que a gente faz que as consequências, elas são muito pesadas. A gente não pensou direito antes de fazer. A gente não pensou direito antes de agir. E aí a gente ficou com esse peso para resolver. Então, vamos supor, vamos pensar numa coisa grave aqui, né? Eu, sei lá, bebi cerveja, fiquei nervoso e matei alguém que eu briguei lá na hora. Cara, é uma escolha que eu faço no nível maior ou menor de consciência que vai ter consequência para o resto da minha vida. Então, essas escolhas, elas têm um vibra muito pequeno, porque não compensa a lida que eu vou ter, que é lá em cima. É muito pesado a lida. Eu vibrei pouco para lidar muito, não compensou. Foi uma escolha ruim. Isso, estou falando disso no sentido extremado, né? Mas a gente tem escolhas no nosso dia a dia que elas têm um lida maior do que o vibra. Mas, enfim, de qualquer forma, é importante que eu, como um adulto consciente, primeiro que eu tente não fazer as coisas erradas, né? Mas ao fazer, ok, é isso que foi feito e eu vou assumir as consequências. Mas é muito comum a gente... eu só consigo alcançar o passo seguinte se eu deixo o passo anterior. Vamos pegar lá o exemplo do adulto, do adolescente que quer ir para o céu, mas não quer morrer. Enquanto esse adulto adolescente, né, essa pessoa vai ficar nesse dilema, nossa, eu quero ir para o céu, nossa, mas eu quero ficar vivo. Essa dúvida, sabe? Eu preciso aprender a me desapegar de um passo anterior para eu assumir o passo posterior. Porque senão eu fico no meio do caminho. Eu fico no meio do caminho e acabo não me posicionando, eu acabo também não me colocando de fato na vida e não vivendo nem a vida e nem o céu. Por quê? Porque eu não decidi, eu não decidi ainda largar a vida terrena para eu ficar nesse céu que eu tanto quero. Mas eu preciso morrer, mas eu não quero morrer. Entende? E a gente se vê nesses dilemas muitas vezes. Imagina vocês numa escada, né? Se eu pus o pé direito no primeiro degrau e o esquerdo no segundo. Para eu ir para o terceiro, eu tenho que tirar meu pé do primeiro. Meu pé direito do primeiro.
Se eu não tirar, eu não subo. E é isso que vai fazer a gente evoluir, em qualquer área que a gente pense. É isso que vai fazer a gente evoluir. É eu me desapegar de uma coisa anterior, para eu apossar da coisa posterior, e eu conquistar outra, e me desapego, e conquisto, e desapego, e conquisto, e desapego, e conquisto. Isso é evolução. E a gente vai viver a vida nossa, uma outra coisa que a vida adulta tem que nos chamar, é para a gente entender que os dilemas fazem parte da vida. Os dilemas, eles fazem parte da nossa situação terrena de compartilhamento de vidas. Eu não vivo sozinho. A partir do momento que eu vivo sozinho, eu tenho que compartilhar as minhas decisões com outras pessoas. Então, os dilemas, eles vão fazer parte da nossa vida. É o fico ou não fico? É o faço ou não faço? Insisto ou desisto? Sim ou não? É todo dia. Então, se eu não aprendo a fazer escolhas, eu vou sofrer todo dia, porque todo dia eu faço escolhas. Se eu não aprendo a desapegar de uma coisa para apegar a outra, eu vou sofrer todo dia. Então, se eu não aprendo a desapegar do insistir para eu poder desistir, eu não evoluo naquela situação. Se eu não desistir do fico para eu ir, eu não evoluo. Se eu não desisto do não para falar o sim, eu não evoluo, ou o contrário. Então, a evolução nossa, em qualquer nível, estamos falando aqui de qualquer coisa, tá? Espiritual, estamos falando de financeiro, estamos falando de profissional, relações, pai, filho, esposo, esposa, namorado, namorada, irmão, patrão, empregado. Então, se eu não largo uma coisa para apossar-me de outra, eu não ando. Se eu não ando, eu não evoluo. Eu fico no mesmo lugar a vida inteira. E se eu fico no mesmo lugar a vida inteira, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Eu vou ter sempre as mesmas frustrações, eu vou ter sempre o mesmo lugar, como o meu. Ah, mas eu queria tanto. Larga. Eu queria chegar no patamar posterior. Larga o patamar anterior. Só que a gente vive nesse apego, né? É meu, é meu, é meu. E, na verdade, nada é nosso. Os filhos não são nossos, o dinheiro não é nosso, o carro não é nosso, nada é nosso. Né? Tudo vai ficar em algum momento. Ah, pode ser com 300 anos, vou ver 300, mas vai deixar. Né? Em algum momento isso vai ficar para trás. Então, se eu não deixo isso por escolha, eu vou deixar porque eu serei obrigado. Eu serei obrigado. Por quê? Uma hora eu vou e isso vai ficar para trás. E aí é preciso pagar um preço, né? Ou eu pago esse preço agora, ou eu pago esse preço depois. Qual o preço? O preço da escolha. E outra coisa, e não fazer nada é fazer alguma coisa. Se eu deixo as coisas resolverem por si só, eu já estou tomando uma decisão, estou fazendo uma escolha de não fazer nada. De não agir é agir. Não escolher é escolher. Né? Então, de qualquer forma, quando eu me abstenho de escolher, eu estou fazendo uma escolha. Então, escolhe, caramba. Se não escolher já é uma escolha, então escolhe. E a gente tem dificuldade de escolher. Então, por quê? Exatamente por isso, porque eu não quero perder nada. Então, para quem tem dificuldade de fazer escolhas, qual que é um exercício legal? A gente está lá no meio da rodinha dos amigos, lá, não sei se eu como pamonha, se eu como pizza. Então, dá seu voto. Olha, eu gostaria de que fosse pizza. Se vocês escolherem pamonha, não tem problema, eu como também. Mas o meu desejo é pizza. Pronto. Se o pessoal escolher pamonha, pamonha. Ótimo. É simples, é só escolher, é só dar seu voto. Qualquer, é isso. Tá? Então, esse exercíciozinho de fazer pequenas escolhas todos os dias, eu abri mão de uma... Porque os dois, pamonha e pizza, é muito legal, os dois são bons. Então, mas eu tenho que escolher um, não dá para comer pamonha e pizza, eu tenho que escolher um.
Então, hoje eu vou querer largar, soltar a pamonha. Vou querer pizza. Porque no outro dia eu posso escolher o contrário. Eu vou escolher largar a pizza porque eu vou querer pamonha. E isso vai nos dando capacidade de fazer escolhas grandes. Então, a gente começa pequenininho para a gente ir crescendo nas nossas atividades. Tá? Então, eu escolho agora cuidar da minha saúde ou eu vou ser obrigado a mudar de patamar quando me faltar saúde. Aí eu vou ser obrigado a cuidar dela. Ou eu cuido da minha finança agora, eu pago o preço de não comprar uma coisa que eu quero hoje para eu poder economizar para depois, ou vai me faltar. E a questão espiritual também é a mesma coisa. Ou a gente decide, a gente escolhe, vou falar de decisão daqui a pouco, a gente escolhe fazer alguns sacrifícios agora, né? Todos nós estamos fazendo sacrifício. Todos nós que estamos aqui, nós largamos uma coisa e nós escolhemos, nós apossamos uma outra. E ao sair daqui, a hora que encerrar a nossa reunião, a gente vai ter que fazer uma outra escolha, que vai ser deixar uma coisa e assumir outra. E depois largar e assumir, largar e assumir, largar e assumir, e a gente vai vivendo assim, entende? Que a gente faz escolha todo dia, toda hora. Toda hora eu tenho que abrir mão. Só que alguns assuntos, eles tocam mais a gente e a gente fica naquela agonia de largar uma coisa para querer tudo. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero morrer. Como é que eu faço? Não tem jeito. Ou você morre e vai para o céu, ou você fica e não vai para o céu. Só tem essas duas opções. Ou você fica, ou você vai. Não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo. É sim ou é não. O talvez. Não existe talvez. Tá? Então, a vida adulta, ela nos pede esse lugar. Eu vou escolher para eu poder evoluir. E escolher é, largo uma coisa e aposto de outra. E aí, aquela história que eu falo sempre, felicidade é para onde eu olho. Felicidade ou tristeza é para onde eu olho. Se eu olho para a coisa que eu larguei, ai, meu Deus do céu, eu morri. Cara, mas você está no céu. Você está no céu, velho. Mas não dá para ficar no céu e ficar vivo. E a gente é muito triste, por quê? Porque a gente, na maioria das vezes, a gente só sente, só sofre pelo que a gente deixou. A gente não percebe que ao deixar eu apossei de uma coisa nova. Por isso que eu falo que felicidade e tristeza é para onde eu olho. Para eu crescer, evoluir, eu tenho que largar uma coisa, apossar de outra. E algum tempo eu vou largar ela para apossar de outra. Tá? Eu tenho um casal de pacientes que eles têm um problema que não permite que eles tenham uma vida de casal. Eles podem ser amigos, mas casal não tem como, não existe um probleminha na relação. Então, assim, é um casamento que não é casamento, né? E aí, essa semana, a esposa me liga chorando, claro, com aquela dor do luto, né? Sofrendo muito e com razão, é dolorido a separação. E foi falando para mim que o esposo tinha decidido terminar o casamento. E aí ela falando, que eu todo luto, chorando, e ela falou, William, eu não como, eu não durmo, e o que mais me incomoda é que ele está cantando, você acredita nisso? Né? E olha a dor dela, realmente, poxa, eu estou sofrendo, está cantando, como assim? Mas por que, e o que eu falei para ela? Eu falei, por que ele está cantando? Porque ele tomou uma decisão. Agora, falta você fazer a sua decisão. Porque a decisão, quando a gente decide, a gente se liberta. A decisão, ela é libertadora. O talvez, o se, o será, essas coisas fazem a gente achar que é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo, ter duas coisas ao mesmo tempo, e a gente não consegue estar ou ter duas coisas opostas ao mesmo tempo. Então, quando eu decido, é sim, acabou. Isso me liberta do não. Quando eu decido, não vou desistir, isso me liberta da possibilidade de desistir.
E eu gasto menos energia e posso focar a minha energia naquilo que eu decidi. Então, assim, essa agonia, né, dessa paciente, é claro que tinha um luto ali, mas a felicidade não, que não era felicidade, né? Mas a tranquilidade do parceiro dela fazia com que ela sofresse mais. Mas por quê? Porque ela não deixou a relação. E é muito comum a gente ver casais que terminam, relações que terminam, vou falar de casal não, relações que terminam, mas as partes, elas não entendem que acabou. E elas continuam se relacionando. Por exemplo, quando, sei lá, eu fui demitido e eu vou processar a empresa, por exemplo. Essa relação não acabou. Quando um casal termina e ainda existe ali trocas de Porque assim, ó, o Léo Buscaglia, ele fala o seguinte, que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Por quê? Porque ele fala que enquanto tem o ódio, existe uma ponte que me liga ao outro. Enquanto tem o ódio ou raiva, tem uma ponte que me liga até aquela outra pessoa. E a indiferença não, é como se a ponte tivesse quebrado. E aí não tem relação. Né? Em alguns casos, manter um nível de relação depois do fim, né? Mas aí a gente cria um outro patamar de relação. Por exemplo, eu tenho um paciente que terminou um relacionamento abusivo que ele tinha, mas até hoje, depois do fim, ele ainda dava dinheiro para ela comprar as coisas, ele ainda dava satisfação para ela de onde ela estava, onde ele estava, né? Mandava localização. Isso tinha acabado, mandava localização para ele, para ela saber, ela saber onde ele estava. Acabou, não tem que mandar localização. Acabou, não tem que mandar dinheiro para coisas pessoais, eles nem filhos eles tinham. Entende? Então a relação permanecia depois do fim. E aí eu tenho que tomar uma decisão de acabou, acabou, então acabou. E a gente quer, né? A gente quer o fim, mas quer continuar. Não dá, não dá. Eu posso continuar em um outro patamar. Eu era esposa, agora eu sou amigo. Ok, mas é uma outra relação, é um outro ciclo. Aquele ciclo fechou e eu comecei de novo. Agora, a decisão, ela vem antes das escolhas. A decisão é o principal. A escolha são atos que eu vou tomando no meu dia a dia que estão de acordo com essa decisão que eu acabei de tomar. Então, a decisão é o principal. Quando eu decido, a partir daqui, eu decidi ir para cá. As outras escolhas, todas estão de acordo, reforçando esse lugar que eu decidi. É sim? Sim. Então, todas as minhas escolhas agora estão pelo sim. Eu vou insistir? Vou. Então, todas as minhas escolhas agora vão estar de acordo com insistir. E uma coisa que faz a gente decidir melhor e logo fazer escolhas melhores, é a gente entender o porquê. Por que eu preciso decidir? Tem uma frase que fala que, assim, quando eu entendo o que e o porquê, o como fica mais leve, o como fica mais fácil. Então, quando eu entendo por que eu estou tomando aquela decisão, quando eu entendo o que me faz pensar nessa decisão como algo real, isso facilita depois o lida depois dessa decisão. Por quê? Porque eu fiz uma decisão justa porque eu estava em um lugar que não me agradava. E se eu estou em um lugar que não me agrada, esse não é o meu lugar. Se eu estou em um emprego que eu tenho que repensa esse lugar. Né? Se eu estou, vamos falar de religiosidade, se eu estou numa religião que não me faz um homem melhor, uma mulher melhor, repensa esse lugar.
ou repensa a forma com que você está nesse lugar. Como que eu posso fazer para que meu trabalho seja o melhor possível? Por exemplo, alguém que é gente, servidor público, né? É difícil a pessoa largar, abandonar. Mas ela pode se reinventar naquele trabalho. Ela pode pedir uma relocação de lugar naquele trabalho. Enfim, mas existem possibilidades. Então, se não está bom, eu tenho que decidir mudar. Eu tenho que decidir mudar. E é muito importante a gente avaliar constantemente se o lugar em que eu estou inserido, o lugar que eu estou vivendo, é um lugar amoroso para nós. Eu me faço bem, eu fico bem nesse lugar. Esse lugar onde eu estou, ele me respeita? Se não me respeita, eu posso fazer o quê para que eu passe a ser respeitado nesse lugar? Porque se eu não estou num lugar que não me faz bem, possivelmente esse não é o meu lugar. E a gente fica, né, naquele lugar que me faz mal, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, porque eu não quero largar aquele lugar. Largue esse lugar e aposte de outro lugar. Então, nem sempre, gente, desistir é errado, tá? Nem sempre desistir é ruim. Nem sempre. Então, às vezes, eu preciso tomar decisões difíceis. Mas decida. A dúvida vai consumir um monte de energia da gente. E aí, só que para eu fazer uma mudança, para eu entender o porquê, para eu entender o quê, que vai facilitar os meus atos, os meus como, eu preciso entrar em contato comigo, porque muita gente não sabe o que te faz feliz. Se eu não sei o que me faz feliz, como eu posso exigir do lugar em que eu estou que o lugar me faça feliz? Antes de tudo, sou eu. Antes de tudo, eu preciso me entender. Caramba, esse lugar não me faz bem por causa disso, disso, disso e disso. E a maioria de nós, quando a gente está em um lugar que não nos faz bem, a gente pergunta, mas o que não te faz bem nesse lugar? Não sei. Porque não sabe, porque não se conhece. E aí existe o paradoxo da mudança, né? Que é muito interessante esse pensamento. É assim que o paradoxo da mudança, ele fala o seguinte, que quanto mais eu me aceito como eu sou, a hora que eu me aceito como eu sou, eu mudo. Já não sou mais eu. A hora que eu me aceito como eu sou, eu mudo. Porque eu me aceitei. E aí, milhares de portas se abrem na nossa frente, porque eu descobri quem eu sou. Eu me aceitei como eu sou. Eu sou careca. Ok? E aí, ó, que lindo. Eu vou assumir minha careca para todo mundo, porque o trabalho que eu tenho de usar boné, de usar não sei o que, tinta, nossa, uma energia que eu gasto para tampar minha careca. Eu me aceito e pronto. Eu sou careca. Eu sou não, né? Estou ficando. Tomara que demore mais um tempo. Entende? Então, quando eu me aceito, eu mudo. E aí, quando eu mudo, o que acontece? Eu tenho que me aceitar de novo, porque eu mudei. E aí eu mudo de novo. E eu tenho que me aceitar de novo, e eu mudo de novo, e assim eu vou evoluindo. Eu largo um estágio anterior para apossar-me de um lugar posterior. Então, é isso que vai fazer a gente evoluir, evoluir, evoluir. Me aceito e mudo. Me aceito o novo eu e mudo. E me aceito o novo eu e mudo. E assim a gente vai evoluindo. Tá? Então, no mesmo caminho desse paradoxo da mudança, é algumas coisas que a gente tem, a gente até já finalizando já, tá? Alguns conceitos como paz, amor, perdão. Essas coisas, elas não vêm de graça para a gente. Essas coisas a gente briga para ter. Por isso que é paradoxal. Eu brigo para ter paz. Eu luto para ter paz.
Eu brigo para aprender a perdoar. Eu luto para aprender a perdoar. Eu luto para amar. Então, essas coisas, elas vêm a partir de uma decisão, uma decisão de um estado mental de amar a quem quer que seja. A partir de um estado mental de que eu decido que eu vou praticar o perdão, o auto-perdão, para quem quer que seja, para o outro, para mim mesmo. A paz, ela é uma busca, uma luta. Eu vou lutar para ter paz. E o que está tirando a minha paz, eu vou eliminar da minha vida. Entende? Então as questões espirituais, elas funcionam também dessa mesma forma. Em algum momento, nós vamos ter que tomar essa decisão de assumir a responsabilidade também da nossa vida espiritual. É claro que nós estamos num mundo em que a maioria de nós vai fazer escolhas ruins, escolhas das quais a gente vai ter culpa, escolhas das quais a gente vai se perguntar se está certo ou não, né? Mas tudo isso é aprendizado, tudo isso faz parte, e Deus sabe que a gente vai fazer coisa errada. Ele sabe que a gente não é perfeito. Por isso que a gente tem um caminho de perfeição a ser seguida. Agora, eu pago um preço agora de me melhorar, de ser... isso estou falando para mim, tá, gente? Não é para ninguém, não é para mim. Eu que estou me cobrando isso agora, nesse momento. Então, eu tomo essa decisão de ter esse compromisso espiritual comigo mesmo, né? Ou eu vou deixar para depois. E depois o preço é mais caro. Ou eu pago o preço agora, ou eu pago o preço depois. Então, para todos nós que estamos aqui, que bom que nós fizemos essa escolha, de estarmos aqui reunidos em comunhão. Eu adoro essa palavra, porque eu acho que a gente reforça o pensamento comum. Quanto mais pessoas no mesmo lugar, mais a gente reforça o pensamento comum no outro. E isso vai crescendo uma questão de comunidade. Eu reforço em vocês o pensamento cristão, da mesma forma que vocês reforçam em mim o meu pensamento cristão, porque eu vejo que tem mais pessoas comigo. Então, que essa escolha de ter vindo hoje, ela esteja amparada numa decisão anterior, de um compromisso que nós assumimos com a nossa evolução, com o nosso crescimento espiritual. Acho que era isso. Obrigado. Nós que agradecemos também, né? Foi muito esclarecedor e foi uma boa decisão estar aqui hoje, com certeza. Para mim Vamos também. abrir. A gente agradece, William, e vamos abrir agora para as perguntas. Uhum. Nós temos uma já aí no chat. Aí. Eu vou ler aqui para... Tá. A Maria das Neves. Vivo em constante conflito comigo mesma. Acredito que seja devido a decisões erradas do passado. Isso porque realizações pessoais tornaram-se utopias. E agora? Acho que uma delas foi consequência da união estável que adquiri. William, como combater opiniões distintas, mantendo o equilíbrio e a paz no casamento? Sem, lógico, interromper a evolução dos desejos do coração e da alma. A gente pode chamar Jesus para responder essa. Então, me fala só resumido da pergunta final, como que? Eu não achei a pergunta aqui. Isso, aí ela colocou, né, das decisões que ela teve e agora. Acho que uma delas foi a consequência da união estável que adquiri. Uhum. William, como combater opiniões distintas, mantendo o equilíbrio e a paz no casamento, sem interromper a evolução dos desejos do coração? Então, tem um cara que é muito bom de se ler, tá, Nevinho? Eu acho que... Maria das Neves perguntou, né? Nevinho, eu acho que compensa você ler, tá? Que chama
Comunicação Não Violenta. É um livro fantástico, inclusive eu pedi outros livros do mesmo autor, Marshall Rosenberg, e ele fala o seguinte, que toda agressão é uma necessidade, toda agressão é uma necessidade mal elaborada, mal exposta de forma doentia. Então, assim, quando alguém te agride e fala, você não me entende, qual que é a necessidade dessa pessoa? Ser entendido. Só que ele fala de uma forma tão agressiva que te acusa. E os casais não sabem conversar. Os casais, eles conversam acusando. Você fez isso porque naquele dia, não sei o que, não sei o que. Ah, mas eu fiz aquilo naquele dia porque naquele dia foi você que fez isso. Mas eu fiz porque você fez. E a gente vai conversando, você, acaba que ninguém fala do eu. Eu só falo de você. E os casais, eles não falam de si. Eles falam só de mim, ou do outro. Foi você, culpado é você que tem culpa, você. Então, um dos princípios da comunicação não violenta é fale mais de você e menos do outro. Fale mais de como você está do que o outro fez. Fale mais de o que você precisa do que o outro não atendeu. Tá? Então, vale a pena, né, Vinha? Na internet, você consegue aí 1 milhão de vídeos, artigos sobre esse cara, tá? Sobre comunicação não violenta. Tá? Outro livrinho também muito bom de ler, As 5 Linguagens do Amor. Tá? Anota aí que esse livro também é excelente, muito bom. Se você quiser, eu tenho ele em PDF, me pede. As 5 Linguagens do Amor. Qual que é o princípio lá do autor? Que existem 5 linguagens de amor. Tá? E ele fala o seguinte, que geralmente as pessoas elas se comunicam numa linguagem que é dela, mas não é do outro. Então, imagine que uma pessoa russa casou com um japonês. O russo vai falar para o japonês, eu te amo, mas vai falar em russo, e o japonês não entende russo. E o japonês, por sua vez, vai falar eu te amo para o russo em japonês, mas o russo não fala japonês. Esse casal, ele pode falar, um pode falar para o outro da forma mais amorosa, mais apaixonada, mas o outro não vai entender. Por quê? Cada um tem uma linguagem diferente de amar. Tá? E aí eu vou contar uma historinha, nós estamos só adultos aqui, pode, né? Uma historinha minha. Eu tive uma namorada uma vez que a gente brigava muito, era uma discussão uma atrás da outra. E um dia ela alocou um quarto de motel e a gente foi pro motel. E chegamos lá, o quarto, a suíte estava toda enfeitada. Tá? Flores, e velas, balão, pétalas. E aquilo não fez o menor sentido para mim. Eu olhei para aquilo e falei, que é isso? Entende? Eu disfarcei, óbvio, né? Que legal, nossa, como fiquei feliz. Entende, Nevinho? Mas por quê? Porque a pessoa, ela estava me amando da forma dela. Hoje eu entendo. O que ela estava falando? Falou, William, faça isso para mim, pelo amor de Deus. Era isso que ela estava me dizendo. Porque ela estava me amando da linguagem dela, que não era a minha linguagem. Então, para resumir, mas depois você lê. Então, as 5 linguagens do amor. Primeiro é tempo de qualidade, a pessoa que gosta de ser ouvida. Enquanto ela conta uma história, você fala, nossa, mesmo, que legal. Nossa, e aí? Depois, tá? A segunda linguagem do amor é toque físico. Aí é sexo, carinho, cafuné, deitar no colo, abraço. Terceira, é atos de serviço. É aquela pessoa que se sente muito amada quando o parceiro ou a parceira faz uma coisa para ela. Por exemplo, lava vasilha, ajuda a trocar a lâmpada, essas coisas. Atos de serviço. A outra linguagem é dar e receber presentes. Então, a pessoa que te dá muito presente, ela está falando assim, me dê presente. É a minha linguagem do amor, tá? E a outra linguagem do amor é... Sempre esqueço uma. Tempo de qualidade, dar e receber presente. Palavra de afirmação. Nossa, você é tão bonita. Nossa, como você é inteligente. Meu Deus, como é bom ficar perto de você. A pessoa se sente
muito amada, tá? Então, assim, falei tudo isso, né? Mas para te dar duas referências, você precisa ler isso e entender o principal. Existe você, existe seu companheiro e existe um terceiro ente, que é o casamento. São 3 pessoas no mesmo lugar. Esposo, esposa e casamento, tá? Então, cada um cuida de si, na sua individualidade, cada um é inteiro, e essa inteireza de vocês é que vão gerar um outro ser inteiro, que é o casamento. Tá? Então, os 2 cuidam desse. Ok? E quando eu entendo que eu sou inteiro, que eu sei fazer escolhas, tá? Eu sei dizer sim, é um outro conceito muito legal também, que é o firme e gentil. Eu posso ser firme, mas ao mesmo tempo ser gentil. Então, fulano, eu não quero ir, porque eu não vou me sentir bem naquele lugar. Você consegue me entender? Não é? Eu não vou naquele lugar, não, não sei o quê. Firme e gentil. Eu falo o que eu quero, sou firme, então eu estou valorizando o meu querer, ao mesmo tempo que eu sou gentil. Tá? E relacionamento é arte, tá, né, Maria das Neves? É arte. A gente aprende todo dia, e se os dois estiverem focados em manter o casamento vai longe. Agora, se for só um, é difícil, tá? É bem difícil. Eu não sei se eu te respondi. Se não, me faça de novo a pergunta que eu tento ser mais... Muito bem. Complementando, William, falando de casamento, eu lembrei, minha cunhada, ela se separou e foi bem difícil para ela também, mais de 30 anos de casamento. E aí, um dia você postou no seu Instagram, um vídeo falando sobre casamento, e que assim, se terminou o relacionamento ou casamento, geralmente as pessoas falam assim, não deu certo. Aí você falou assim, dá certo sim, aí você foi falando. E aí ela achou muito bom, ela, assim, para ela foi libertador, entendeu? Legal. Queria Que bom. compartilhar isso com você faz tempo e dizer que foi importante você falar isso, compartilhar aquilo lá, e fez muita diferença para ela. Nossa, que legal. Bom ter esses feedbacks. Que quando esse trabalho de internet é meio solitário, né? A gente não tem retorno, né? Nossa, e Então, para ela foi... foi muito Que bom. bom. Então, Mais alguma... valeu a sua resposta. Eu vou ler essas referências que você indicou na internet. E se você tiver um link, você pode me mandar, por favor? Tá, anota uma outra mulher para você seguir, tanto no YouTube quanto no Instagram. Chama Carolina Nalon. Nalon. Certo. Carolina Nalon, isso. Essa mulher, ela fala muito sobre comunicação não violenta e ela foca a comunicação não violenta para os relacionamentos. Então, vale a pena você seguir ela. Ela tem muito material também. Certo, obrigada. Nada. E segue o William também, viu? É muito bom. Tanto tempo que eu não produzo nada, eu vou produzir. E agora obriga você a trabalhar, né, William? Agora tem que levar coisa nova. Tá vendo? Mais alguma pergunta? Nossos irmãos? Não, Eu queria uma questão. Eu acho que foi muito bem esclarecido, muito esclarecedor, né, cara? Eu só admiro, assim, porque 30 e tantos anos, 34 anos que eu estou com a Silenia, agora tem essas 5 linguagens aí que eu não sabia que existia, cara. Possivelmente vocês se entendem bem nelas. Mas, assim, leia também, tá? É importante vocês entenderem que, às vezes, eu falo uma linguagem que o outro não entende. Agora que eu entendi por que a Silenia não me dá presente aí. É porque ela não quer receber, né? Gostei. Porque não é significativo, entende? Por exemplo, aí alguém pode falar assim, William, você é muito antirromântico, não romântico. Mas seria a última das hipóteses minha locar um motel e enfeitar de coração e florzinha e etc. Por quê? Porque não faz sentido para mim.
Então, talvez ela não te dá presente porque não faz sentido para ela receber o presente. Então, se não faz sentido, ela não te dá. Entende? Não tem certo e errado nisso. É só um jeito Entendeu? de ser. Então morreu o assunto. Tá vendo? Agora, é importante, ó. Vamos supor que a linguagem do amor do Cláudio seja dar e receber presentes, a Silene, que não gosta de dar presente, ao entender isso que é amar. Aí ela se esforça para dar presente para o Cláudio, porque é importante para ele. E se é importante para ele vai ficar feliz, ele ficando feliz, ele vai me amar mais. Eu acabo ganhando também. Entendeu? Tá? Olha o troco. Olha só, depois você... Mas, para nossa sorte, nós dois não fazemos questão Vamos de... lavar a roupa suja aqui agora. O que você falou? Desculpa, eu te cortei, gata. Vai, o que você falou? Não, é só a questão da decisão. Você deu o exemplo dos casais lá, que ela estava sofrendo e ele estava bem, mas é a questão da aceitação, né? Acho que a decisão também tem a ver com a aceitação, né? Quer dizer, ele já aceitou isso, já tinha aceitado isso e estava numa boa. Ela ainda estava em processo de aceitação, né? No momento que ela decidir, no momento que ela decidir, é porque tomar aquela decisão, aceitar essa decisão, quer dizer, ela aceitou, né? Já falei. É isso aí. É isso mesmo. Ele decidiu largar a fase anterior e apossar da próxima. Ela não. Ela não largou a fase anterior. Entende? Ela não andou. Ele andou, ela não. William, Opa, pode falar, Marlene, desculpa. sim. Você falou sobre as decisões e que vai haver as decisões certas, erradas, e que certamente nós vamos tomar algumas decisões erradas. Tomando essa decisão errada, você deu até um exemplo aí, tomou cerveja e você brigou com alguém, cometeu uma violência. Enfim, eu tenho a consciência de que eu tomei uma decisão errada sobre algo. Como conviver com isso? Como ressignificar? Assim, daria outra palestra, mas um resumo, assim, o que eu posso fazer com essa dor, por exemplo? Primeiro, a gente tem uma fantasia do perfeito. E aí, por exemplo, assim, a gente usa uma máscara que não é nossa. A vida inteira, Marilene, aí a Silene lembra disso, Cláudio, talvez, mas a vida inteira todo mundo falou que eu era um cara inteligente, que eu era um ser evoluído, que eu era o espírito lá do Jesus que veio para cá. Caramba! E eu acreditei nisso. E aí, isso me trouxe tanto sofrimento mais tarde, né? Porque eu assumia uma máscara que não era minha. E aí eu não fazia as minhas coisas para eu responder da forma que todo mundo achava que eu era. Logo, eu não era eu. Eu queria ser o que as pessoas achavam que eu era. Logo, o que se instala? Um vazio, depressão e tudo mais. Né? Então, a gente... primeira coisa que a gente tem que entender, não existe gente perfeita nesse mundo. Teve umas pessoas só, mas já morreu, ó. Tem um cara... Tá falando de você, né? Esquece... Do quê? Tá falando de você. Eu, por exemplo, você... Tá... eu tô falando que tinha... Então, tem dois, então. Um morreu, o outro tá aqui. Pronto. Entende? Então, a primeira coisa, Marilene, é isso. É entender que eu não sou perfeito. Eu sou falível. E a falibilidade, ela é do ser humano. É claro que é ruim eu entender que eu fiz mal para alguém. Né? É claro que é ruim eu entender que eu deveria ter me policiado um pouco mais. Né? Hoje, se eu for olhar as 20 horas desse dia que eu já fiz coisas que eu não deveria ter feito. Já fiz. Talvez vocês pensassem também algumas. Alguém vai achar, pô, eu também fiz na bola hoje. Tá, ok. Então, qual que é a ideia, tá, Marilene? A gente se martiriza muito pelos erros. Eu aprendi isso com a Tiana, já falei isso para vocês. Né? Eu aprendi isso com a Tiana, não fui nem para psicologia. Né? Eu, num sofrimento, uma época de sofrimento, meu filho já fez. E agora? O que você vai fazer? Já fez, não tem como voltar. Segue daqui para frente. Que é o que Emmanuel fala também. Né? Então, Marilene,
a gente tem a fantasia do perfeito e a gente se cobra a perfeição como se nós fôssemos. E a gente não é perfeito. A gente é falível. Então, a falibilidade é exatamente a falibilidade que vai nos dar um negócio chamado experiência. E a experiência vai nos dar uma coisa chamada conhecimento. E conhecimento, inclusive, de nós mesmos, que é o princípio da evolução em qualquer área de nossas vidas. Se eu me conheço, se eu sei onde eu erro, se eu sei os lugares onde eu fico mais propenso a errar, eu vou, porque eu me conheço, evitar aqueles lugares, evitar aquela bebida, evitar aquela companhia, evitar aquele trabalho, evitar coisas que me fazem mal. Então, fez. Como é que faz? Pede desculpas, que é o máximo que você consegue fazer se for em relação a alguém. Se foi para si mesma, peça desculpas para você mesmo, para você mesma, e entenda que se proponha, decida, da próxima vez eu vou fazer diferente. Porque aquilo, Marilene, já foi, né? Como é que a gente vai voltar? Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Então, Muito assim, bem. não se cobre, tá? Não se cobre mais do que você consegue fazer. Entenda que o que você fez foi o melhor, foi o que você conseguiu e é o que estava dentro das suas capacidades naquele momento. Então, só a partir desse erro que você cometeu é que você adquiriu uma nova habilidade para poder não errar da próxima vez. Muito bem. Obrigada. Mais alguma pergunta? Cláudia, Podemos falar alguma coisa, parece, antes? Mas foi respondido dentro do que você falou, que é o aceitar, as minhas falhas, né? Você respondeu aí. É eu aceitar as minhas falhas, que eu não vou ficar lá no futuro. Ah, eu devia ter agido diferente. Ah, eu devia ter feito assim. Ah, eu poderia ser melhor. Ah, eu poderia... Então, respondeu aí para nós. É o que eu ia perguntar. Esse aceitar, sabe? Essa coisa que a gente fica, de travar na gente, essa coisa. Cara, eu devia ter feito. Pô, eu não podia ter feito. Você entendeu? Então, respondeu aí. Obrigado. A culpa, ela só serve, Cláudio, para nos sinalizar que aquilo que eu estou fazendo não está de acordo com o que eu chamo de felicidade. Uhum. Tá? Agora, ruminar o fato não ajuda em nada. Era só um alerta. Ó, William, você pisou na bola. Cara, da próxima vez faz diferente. Beleza? Valeu aí, cérebro, pelo alerta. E bola para frente. Tocou, vai para frente. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é não fazer uma coisa tão grave da qual as consequências, né, a gente vai ficar preso a elas, assim, de forma, por exemplo, matei alguém, eu vou para cadeia. Né? Eu paro a minha vida. Né? Tentei suicídio, não deu certo, ou deu, qualquer uma das duas coisas, mas eu fiquei com sequela, o resto da vida na cama, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar essas atitudes, cometer erros, cuja a lida seja muito, 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 muito alta. Muito bem. E Mais tem alguma pergunta? E tem o pesar também das coisas que a gente faz ou que fez ou que... Não assim, não que fez, mas que deixou de fazer, né? Ou que deixou de falar. Às vezes, uma coisa que aconteceu, uma pessoa te... Isso acontecia muito, não hoje não acontece tanto comigo, mas na minha juventude, minha adolescência, Perdão, pessoal. acontecia muito, né? Da pessoa falar determinadas coisas para mim e eu não ter uma resposta para aquilo, entendeu? Depois eu ficava, nossa, eu devia ter falado isso, devia ter falado aquilo e tal, né? E então, assim, é essa falta de decisão na hora, essa falta de a gente decidir, saber processar o que a gente... Uma resposta para aquilo ali, entendeu? O Isso Marshall faz a gente se punir muito, né? Sim. O Marshall Rosenberg fala exatamente disso. Ele fala assim, que comunicação não violenta, ela não pode ser... Eu não posso ser violento para você, te xingar e nada, mas eu também não posso ser violento para mim. E calar, às vezes, é violento para mim. Então, a grande pergunta dele é, como é que eu posso criar uma forma
de não ser violento comigo, expressar o que eu preciso expressar, mas sem violentar o outro. É não violência, nem para mim, nem para os outros. E aí ele cria uma estratégiazinha lá, depois a gente pode falar sobre isso, de me expor. Mas aqui, rapidinho, a gente consegue falar em 2 minutos, eu faço assim, ó, a primeira... Já viu aquela frase assim, Silene? Olha, eu respeito sua opinião, mas eu penso diferente? Já viu isso? É isso, é isso, tá? Então, assim, eu acolho a pessoa, eu acolho a ideia da pessoa, ponho uma vírgula e eu falo, mas... Tararam, tararam, tararam. Isso serve lá para a Nevinha também, tá, Nevinha? Lá nas questões de casal. Então, acolher não é concordar. Acolher não é concordar. Então, vamos pegar um exemplo aqui trágico, né? William, você é um idiota. Então, acolher não é falar, não, realmente, eu sou um idiota, sim. Mas não é isso. Eu não sou idiota. Só que em vez de eu xingar, eu vou falar, respeito a sua opinião. Olha, fulano, respeito a sua opinião sobre mim. Eu fico muito chateado de você pensar isso em mim, né? Porque você é uma pessoa que eu considero muito, vírgula, mas eu não me coloco nesse lugar que você quer me colocar. Eu tenho a certeza de que eu não sou idiota e eu não vou ficar nesse lugar que você quer me colocar. E eu gostaria que você me respeitasse. Fui firme, gentil e não fui violento, nem com o outro, nem comigo, porque eu não me calei. Oi. William, só completando aí esse ensinamento que vocês estão nos passando, são 14 anos eu falando isso aí, ó. Eu te aceito do jeito que você é, que eu já sei o jeito que é, humilde, simples, legal, humano. Porém, o meu jeito é assim, assado, eu sou assim, sou assim. Então, sim, o jeito de ser. Ele tentando me mudar e eu parei de tentar mudá-lo, ensiná-lo, né, a evoluir. Eu já aceito ele do jeito que é. Isso. Mas ele não me aceita. Então, o conflito aí gera discussões diretas. Então, e aí é uma questão de... Aí é aquela história, a gente precisa ter inimigo, né, Maria das Neves? Porque os inimigos falam pra gente que a gente tem que mudar, amigo não fala. Então, escuta o que ele te fala, tá? Sem emoção, escuta. Faz sentido? Eu preciso mudar de fato? O que você precisar de mudar de fato, você se adequa. Porque às vezes as pessoas falam verdades pra gente, a gente não escuta. Não, agora, você escutou, avaliou, não, cara, eu não estou disposta a me mudar nesse nível. Não vou, isso eu não me sujeito, tá? E aí, Maria das Neves, é você se respeitar na relação, não violentar-se e marcar o seu espaço. Olha, fulano, eu entendo que isso é importante para você, mas eu não me sujeito a isso. Isso não. Outras coisas eu faço, mas isso não. E aí você pode colocar que você vai ver lá no livro do Marshall Rosenberg, que ele vai falar o seguinte, você tem que fazer um pedido que te deixa feliz. Aí eu colocaria ainda esse pedido, olha, então eu gostaria que você respeitasse o meu querer. Ok. Bom? Às vezes tem que se impor um pouquinho nas relações, a gente não pode ser muito passivo, não. Porque não, senão as pessoas abusam. A impaciente, a grossa sou eu, porque eu sou nervosa, eu tenho, assim, muita leitura, muito estudo, mas na relação, assim... Emoção, né? Eu perco muita paciência. Então, entendo. Se você está agredindo muito, Nevinha, é porque você tem uma necessidade. Lembra que eu falei? Toda agressão é uma necessidade dita de forma doentia. É uma necessidade que você não está conseguindo expor essa necessidade de forma saudável para o seu parceiro. Tá? Mas hoje eu concretizei, eu já sei, eu sei o que eu gosto, o que eu sou, o que eu gosto. Eu gosto de estudar. Então, hoje eu já tomei decisões que vai mudar esse jeito de ser. Sabe? Eu vou para o lado que eu gosto de viver, para a minha vida fazer diferença, que senão fica me arrastando pela vida. Eu quero
Me senti Isso. bem, evoluir. Então, pronto. Frase, isso. Frase final aqui, né? O Mário Quintana, ele fala isso. Ele fala assim, que o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do seu jardim, porque as borboletas vêm. Então, assim, às vezes a gente fica tentando se adaptar para o outro. Eu tive uma esposa, uma paciente assim, ela falou, William, 50 anos de casado, uma vida terrível, até hoje ela fazia lanchinho para os filhos dela de 30 anos de idade, levava. Mulher, pelo amor de Deus. Enfim, aí ela falou para mim assim, William, mas eu me adaptei tanto à vida deles, eu comecei a ser igual a mãe dele, que ele venerava tanto a mãe dele, e não sei o quê, e ele nunca valorizou, ele nunca não sei o quê. E ele não me ama. Eu falei, claro, ele não vai te amar mesmo. Porque ele casou com a fulana, e de repente a fulana parece a mãe dele, ué, cadê a fulana? Sumiu. Aí ele vai deixar de amar. Porque ele amava aquela pessoa enquanto ela era ela. Ela começou a ser a mãe, eu não quero amar minha mãe. Eu quero amar aquela pessoa. Então, seja integral, seja inteira, né? Faça o que você quer fazer, tá? É bom para você? Continue. Se não é, muda e faça o que é bom para você, porque aí você vai ser inteira, você vai ser feliz. E a coisa melhor que tem é a gente estar ao lado de uma pessoa que está feliz. E o seu esposo deve gostar. Se ele não gostar, aí, né, Aí já é outra questão, né? é outra coisa. Muito Obrigada. bem. Mais uma vez agradecemos, né? Nós vamos encerrar, né, Silene? Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos encerrar, né? Não. Isso. Silene, pode ir. Bom, eu vou compartilhar uma imagem aqui do senhor Werlon, que é um morador, que ele já esteve aqui fazendo uma palestra para a gente, uma palestra virtual há uns meses, acho que uns 6 meses, 4 meses, alguma coisa assim. E aí, hoje a palestra seria dele. Estava agendada com ele, para ele falar para nós no dia de hoje. Mas a filha dele me mandou uma mensagem semana atrasada, no finalzinho da semana atrasada, acho que uma sexta-feira, informando o desencarne dele, né? Então, eu gostaria só que a nossa prece fosse dedicada a ele, e é que eu vou conseguir aqui compartilhar a imagem dele. Eu acho que não vou conseguir, não. Não está... Eu acho que eu não vou conseguir, não, porque não tá aparecendo aqui no compartilhamento. Mas não tem nada, não. Deixa eu só tirar a dúvida aqui, espera um pouquinho. Qual o nome dele? O Erlon. Não, ele não está aparecendo, ele está minimizado aqui embaixo, mas não está aparecendo. Eu acho que é o programa que não... peraí, deixa eu ver aqui o negócio. Compartilhar a tela, né? Realmente não tem, mas tudo bem. O nome dele é o senhor Erlon Moreira, tá? Então, assim, vamos vibrar para ele na prece. E aí, quando eu fiquei sabendo, entrei em contato com o William gentilmente aceitou aí, né? Substituir ele na palestra de hoje. Obrigada, William. Valeuzão. Vamos, então, Obrigado aí. nossos pensamentos até a espiritualidade superior, acima de tudo, ao nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, que está constantemente nos assistindo, nos amparando, não só aqui neste momento, mas em todos os momentos de nossas vidas. Ele está sempre a favor de nós, nos inspirando, nos intuindo para as melhores decisões, para as melhores ações, e que nós possamos, assim, no nosso dia a dia, saber ouvir essas intuições de nosso Mestre Jesus, que chega através dos nossos amigos desencarnados, dos nossos anjos, do nosso anjo da guarda, até mesmo dos nossos amigos e parentes encarnados que nos cercam constantemente,
nos alertando aí dos perigos, nos ajudando a tomar as melhores decisões, e que nós possamos saber conduzir a nossa vida com equilíbrio, com muita harmonia, seguindo harmoniosamente ligada à espiritualidade superior que nos assiste constantemente. Nesta casa, nos nossos lares, na nossa casa espírita, e a nossos familiares, e todos que necessitam dele. Vamos vibrar neste momento ao nosso irmão, senhor Wellington Moreira, que desencarnou recentemente, nossos profundos agradecimentos pelo momento que ele esteve conosco, trazendo uma palavra amiga, um conforto através da palestra. Que a espiritualidade o receba, tenha recebido ele com muito amor, e que ele possa estar já recebendo o conforto, né, o alívio de todo o sofrimento pelo qual ele passou. Com certeza, os familiares estão sofrendo a falta dele, a partida dele, mas com certeza também muitos de lá estão felizes por estar recebendo ele. Que o Senhor envolva, ampare e o proteja. E que nós todos possamos ficar aqui e que possamos ter uma noite de conforto, de paz e de muita bênção. Que o Senhor nos continue nos amparando, hoje e sempre, e amparando toda a humanidade, todas as pessoas que sofrem em qualquer canto deste mundo e que necessita da tua proteção, do teu amparo. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo, e que assim seja. Sim. O print, Assim né? Print é só para finalizar. O print. Aquele risão. Pronto. William, Ah, Ó, tira de novo, a Elisane saiu aí, gato. Ó. Olha, Tira já de dá o novo, riso aí. Vamos A tirar Raquel, aqui. a Raquel não quer mostrar o rosto dela hoje, não. Pronto. Fala, Nevinha. ô, William, repete o nome da Carolina aí, por favor, que do YouTube. Nalon. N-A-L-O-N. Tá no chat também aí, ó. Nalon. A Sleni colocou no chat também. Obrigada. Valeu. Beijo, gente. Pessoal, Então, você achou, Carolina Nalon? Ainda não procurei, não. Carolina então- Nalon. Desse jeito a gente joga no YouTube, né? Nalon, isso. Ah, Beijo tá. a todos. Fiquem com Deus. tchau, pessoas. Tchau. Tchau, Marilene. Tchau, Nevinha. Tchau, Falou, beijo. Natanael. Tchau. William, Valeu. obrigadão. Beijo. Raquel, Beijo Abraço. a todos. Claro. até mais. William, beijo. Vamos conversar hoje, não, que nós temos compromisso, né? Beijão. Com Então tá. Deus. Beijo. Tchau.